Boa noite, meado, ou bom dia ou boa tarde, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo. Bom, espero que esteja tudo bem com o Senhor. Aqui tem uma folha. Nessa folha vai ter os assuntos, a pergunta selecionada e um outro ponto para eu não me perder no caminho. Sou um pouquinho esquecida também. Mas eu só vou ler a pergunta, a resposta eu vou falar aqui, claro, relacionando os assuntos entre si, como foi solicitado. Bom, sobre os assuntos, sobre relações hídricas, a pergunta que eu selecionei foi: por que a transpiração é considerada um mal necessário? Bom, vale ressaltar que a transpiração é muito importante para a planta. Porém, com a transpiração, a planta vai perder água. Então é ruim que a planta perda água. Mas é importante que ocorra a transpiração. E a planta ela perde muita água com a transpiração. Cerca de 95% da água, ou 90%, vai depender muito da espécie. Mas vai restar cerca de 5% da água. Então, toda essa água, esses 95%, é perdido para o meio externo. Então, é muita água. E por isso que esse termo, mal necessário. Porque vai perder água, mas é necessário que a planta perda essa água. Mas por que é necessário? Bom, quando a planta transpira, ela perde água, acontece o transporte de água na planta. Então, ela precisa perder água para transportar água. Além disso, nesse processo de transpiração, o nutriente entra na planta. Ocorre a entrada do nutriente. Então, já 2 pontos positivos. Ocorre o transporte de água e a entrada de nutrientes. Os nutrientes são muito importantes para a planta poder realizar atividades metabólicas, para o crescimento e o desenvolvimento da planta. Outro ponto muito importante é as trocas gasosas, que ocorrem com a transpiração. Porque na transpiração os estômatos se abrem e nessa abertura entre os gases. E esses gases, essa troca gasosa, vai ser muito importante para a fotossíntese, para a realização da fotossíntese. Olha aí, mais 2 pontos positivos: troca gasosa e fotossíntese. Além disso, outro ponto muito importante da transpiração é o controle térmico. A planta ela vai fazer esse controle térmico através da transpiração. Isso em dias muito quentes, com temperaturas muito elevadas. Então, a transpiração vai fazer esse controle térmico. Então, acabei falando aí sobre 5 pontos positivos da transpiração, que é o controle térmico, fotossíntese, trocas gasosas, transporte de água e um ponto que eu quero chamar a atenção aqui sobre a nutrição, a entrada de nutrientes nas plantas. Como eu havia dito, esses nutrientes são muito importantes para a planta se desenvolver, crescer, muito importante para a planta poder realizar atividades metabólicas e assim completar o seu ciclo de vida. Então a nutrição é importante para todos os seres vivos, não só para as plantas, mas também para demais seres vivos, heterófilos. Bom, sobre a atividade de nutrição mineral, foi solicitada uma tabela. Nessa tabela era para colocar os elementos essenciais, suas funções, carências, excessos, categoria. Mas o que é os elementos básicos, um elemento básico? Como o nome já diz, não elemento básico não, perdoe. O que é um elemento essencial? Como o nome já diz, essencial, não pode faltar. Não pode nem faltar e nem também ter muito pouco. Tem uma lei do mínimo, não pode ter menos do que isso. Tem que ter pelo menos um mínimo e mais. Ou mais. Eu anotei aqui 3 pontos para um elemento ele ser considerado essencial. O primeiro é que tem que ter esses 3 pontos para o elemento ser considerado essencial. O primeiro é a deficiência impede que a planta complete o ciclo de vida. Então, se esse nutriente, se ele tiver muito pouco ou não tiver,
aí a planta não conseguir completar o seu ciclo de vida, é um ponto. O outro é que não pode ser substituído por outro elemento químico similar, não pode trocar, por exemplo, não tem cálcio na planta, mas tem potássio, então tá bom. Não, não tá, porque já tá faltando um elemento. E participar diretamente do metabolismo da planta. Tendo esses três elementos, tendo esses três pontos, o elemento ele é considerado como essencial. Ou seja, esse elemento não pode faltar, nem ter muito pouco. Também não adianta ter muito, um elemento ter muito e o outro ter pouco. Por exemplo, tem muito magnésio, mas não tem quase nada de cloro. Não, tem que ter pelo menos o mínimo de cloro. Além disso, os elementos essenciais são 14, tirando carbono, oxigênio e hidrogênio, que são encontrados na água e até mesmo nos próprios gases. Então, tem esses três e tem mais 14 elementos. Eles são categorizados como micronutriente e macronutriente. Os micronutrientes não tem nada a ver com o tamanho da molécula, não. Os micronutrientes, eles vão ser aqueles que a sua requisição vai ser menor. Podem não ser enzimas, moléculas de enzimas ativas. E os macronutrientes, a requisição dele é maior. Podem ser moléculas orgânicas, como proteínas, ácidos nucleicos. Bom, os micronutrientes são cloro, manganês, boro, zinco, ferro, níquel, cobre e molibdênio. E os macronutrientes são os três que eu já tinha citado: carbono, oxigênio e hidrogênio são macronutrientes, porém eles não são encontrados no solo como os demais, eles são encontrados na água, como eu disse, no próprio gás. E os outros macronutrientes que são o nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. Eu anotei aqui. Então, veja, os macronutrientes, a requisição dele é maior. Ele tem que ter uma maior abundância na planta. E um macronutriente muito importante é o nitrogênio. Então, sobre o assunto de nitrogênio, a questão que eu acabei selecionando é por que o nitrogênio é um elemento essencial para o desenvolvimento vegetal. Como eu disse, tem os elementos essenciais, aqueles 3 pontos, e o nitrogênio, ele é um elemento essencial, e além de essencial, ele é um macronutriente, ele precisa estar em uma abundância na planta. Isso porque nucleotídeos e aminoácidos, eles são formados pelos nitrogênios. Ou seja, nucleotídeos são materiais genéticos, aminoácidos, proteínas que são formados pelo nitrogênio. Então, vejam como o nitrogênio é importante para a planta. E já pegando um gancho com isso aí, o nitrogênio vai trazer uma maior produtividade nos nitrogênios inorgânicos, devido ao fato que ele vai formar esses outros, os nucleotídeos e os aminoácidos. Indo mais um pouco além da questão, na atmosfera existe cerca de 77% de nitrogênio na atmosfera. Porém, ele está em abundância na atmosfera, a planta precisa muito dele, ele é um macronutriente, mas as plantas não conseguem absorver, nenhum ser vivo consegue absorver o nitrogênio assim como está na atmosfera. Ele precisa passar por um processo de transformação. Se transformar em nitrato e em amônia. Aí sim as plantas vão conseguir absorver o nitrogênio. Isso vai ocorrer pelo ciclo de nitrogênio, né? O nitrogênio vai ter na atmosfera, vai para o solo, do solo vai para as plantas, das plantas volta para o solo e retorna para a atmosfera, esse ciclo. Nesse ciclo vai ocorrer os processos de fixação, mineração,
nitrificação, assimilação e desnitrificação. Então, vai ocorrer esses processos e quando o nitrogênio tiver nitrato e amônia, as plantas vão poder absorver. Então, nós vimos aí que nas relações hídricas, a planta, ela vai, quando a água sair, vai entrar nutriente na planta. Vimos também quanto o nutriente é importante. Vimos em especial um deles, o nitrogênio, um macronutriente. Esse nutriente que vai ser transportado pela planta vai ser através do xilema e do floema. O xilema que vai transportar água e sais minerais e o floema que vai transportar os processos da fotossíntese. Além disso, na translocação do floema, vai também ser transportado outros elementos, como água, hormônios, aminoácidos, proteína, íons e açúcares. Então, sobre a translocação do floema, a pergunta que eu acabei selecionando foi: qual é a função das células companheiras e por que elas possuem tantas mitocôndrias? Já são duas perguntas, né? Bom, a função das células companheiras tem esse nome porque elas vão auxiliar outras células que estão faltando algumas estruturas. Aí são as células companheiras. Elas vão facilitar no carregamento e descarregamento dos elementos. Então, elas vão auxiliar, facilitar para essas outras células. Além disso, ela está muito presente na síntese proteica e na síntese de ATP, porque nesses carregamento e descarregamento gasta muita energia. É por isso que ela vai participar dessa síntese de ATP, trifosfato de adenosina. Às vezes, esse carregamento e descarregamento ocorre por transporte ativo, que perde ATP. Além disso, ela também participa do gradiente de pressão. E sobre a outra pergunta, por que elas possuem tantas mitocôndrias? Justamente por participar da síntese de ATP, ou seja, produzir aí muita energia. É por isso que as células companheiras têm muitas mitocôndrias. Bom, eu tentei aí associar os assuntos, fazendo um apanhado geral nas relações hídricas, com o transporte, a transpiração, vai entrar nutrientes na planta, nutrientes muito importantes para o crescimento, desenvolvimento, atividade metabólica, completar o ciclo da planta. Um nutriente muito importante, essencial, é um macronutriente, não pode faltar, ainda tem que estar em abundância, é o nitrogênio. O nitrogênio que está presente na atmosfera, mas tem que passar por uns processos, ser transformado em nitrito, em amônia, para poder ser absorvido pelas plantas. E esse transporte de nutrientes, de água e de outros elementos ocorre pela translocação de floema e também de xilema. Bom, é sobre isso. Tchau, tchau.